Boa noite, seja bem-vindo para essa live maravilhosa. Você que está chegando agora, não perca nem um minuto dessa live, que nós vamos trazer um tema maravilhoso. Um tema que vai tratar de algo que é importante com certeza para você. Nós vamos falar da harmonização das áreas da sua vida. Então fique até o final que você vai curtir muito com a gente. Vai ser extraordinário. E a nossa convidada é fera na matéria. Estou muito feliz, inclusive, com essa possibilidade de estar trazendo essa pessoa aqui com a gente, tá bom? Vem. Vambora, vamos nessa? Vai topar? Vai topar participar? Eu quero você participando, eu quero você, inclusive, engajadíssimo, fazendo perguntas, aproveitar a oportunidade de nós termos essa convidada maravilhosa. É uma oportunidade ímpar, né? De estar trazendo uma pessoa mestre no assunto para discutir com a gente e dar possibilidade para que você também participe tirando dúvidas. E olha que legal, muitas vezes quando você faz uma pergunta para esclarecer uma dúvida que você tem, ou até mesmo para pegar uma dica de como resolver alguma situação desta matéria de harmonia das áreas da sua vida, cara, uma fala curtinha da pessoa pode simplesmente transformar e harmonizar aquela área que está em total desarmonia. Então é assim, ó, vamos nessa junto, tá? Aproveita aí, ó, dispara aí no aviãozinho, convida os seus amigos, convida as pessoas que você segue para vir participar, porque de verdade, gente, vocês estão percebendo a minha empolgação, né? Vai ser top. Já tive conversando ao longo da semana com a nossa convidada, ela também está mega empolgada para fazer essa live, nós já havíamos ensaiado algumas vezes, então é assim, ó, se tiver pessoas que você inclusive fala assim, tem gente, amigos que eu sei que estão precisando dar uma harmonizada, equilibrada, aliás, né, gente, nesse momento que nós estamos vivendo aí, a gente acha que está chegando no pós-pandemia, a pandemia aparece de novo, então assim, você não sabe, eu mesmo acabei de pegar uma Covid novamente, a questão de começo do mês, dia 13 de janeiro, eu comecei a ficar ruim, aí surgiu lá, fui fazer o exame, depois de uns 3 dias, estava lá eu positivado de Covid, então assim, é bem complicado, né? Pri, meu amor, obrigado aí pela sua presença, Dani, todos vocês que estão entrando, Estherzinha, legal que vocês estejam aí também, mas ó, mais uma vez eu quero frisar, convida as pessoas para vir participar, tá bom? Vem aí participar, é muito legal, vai ser discutido muita coisa, né? E nós vamos falar, como eu disse, sobre como harmonizar as áreas da vida, né? As áreas da sua vida, né? Como eu vou pegar também com certeza grandes dicas, né? Para quem não me conhece, pode ser que tenha alguém que não me conhece, me siga, mas não sabe da minha história de repente, né? Eu sou o Jorge Eduardo, aqui, para quem me conhece, e para quem não me conhece, eu também sou o Jorge Eduardo, não tem jeito, eu continuo sendo o Jorge Eduardo. Sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística, sou Master Coach, tenho aí inúmeras formações na área do desenvolvimento humano, sou Procurador-Geral do município de Itanhaém, já há 20 e tantos anos, vamos falar os tantos não, que é ano pra caramba, tá? E eu nunca, não é que eu nunca, mas assim, em algum momento da minha vida, as áreas da minha vida estavam totalmente em desarmonia, muita desarmonia. E naquela oportunidade, naquele momento que eu ainda não conhecia nada do desenvolvimento humano, as coisas estavam assim, bem difíceis, as coisas não estavam acontecendo em várias áreas, sabe, parece que você está patinando e você não anda, você parece que aqueles desenhos animados que você fica correndo num lugar e não sai daquele lugar, era isso que eu estava vivendo naquela oportunidade, eu estou falando lá de 2013, por aí. E aí eu fui conhecer alguma coisa do desenvolvimento humano, eu fui entender como é que funciona a questão dos pilares da vida. Ó, a nossa convidada já apareceu aí, já eu vou chamar ela para vir aqui para a live, e aí após participar de inúmeros treinamentos, não só informação, ir lá, vivenciar,
passar por processos de coach, com coaches maravilhosos, extremamente preparados, né? Fazer constelação, enfim, uma série de coisas ligadas ao desenvolvimento humano, foi aí que começou a trazer um equilíbrio na área da vida. Gente, apenas me dá um sinal aí. Estão me ouvindo bem? Tá chegando bem aí a imagem? Tá tudo ok? Me dá um ok aí, para eu saber que tá tudo maravilha, que vocês estão me ouvindo bem. E aí a gente já vai seguindo aí para saber que tá tudo certo. Espero que esteja aí. Miriam tá entrando. Oi, Miriam. Cláudia, te chamo já. Rodrigo, obrigado, querido, pela presença. Muito bom, vocês aí, legal. Já vi que tá chegando aí. Então, ó, mais uma vez, reiterando, vai lá, dispara o convite para a turma aí, porque nós já vamos, né, entrar com tudo, né, nessa matéria. Então, aperta o aviãozinho, convida a turma aí para que a gente possa participar. É assim, gente, eu gosto de contextualizar essa questão das áreas da vida no seguinte exemplo. A pessoa, ela está vivendo um processo de separação, de relacionamento, e evidentemente todo o processo de separação, ele traz desgastes emocionais, desgastes patrimoniais, desgastes de todas as afinidades. Afinal de contas são rompimentos, e normalmente rompimentos, quando eles acontecem por problemas, por traumas, né? Dificilmente vai ser uma coisa, maravilhosa, todo mundo feliz comemorando, não, são problemas. E aí, esse tipo de situações começa a desarmonizar, inclusive com outras áreas da vida, com outros segmentos da vida. Então, para que vocês possam entender melhor, eu vou colocar aqui rapidamente, para que vocês entendam. Aí está a mandala real. O que é o real? O real é uma sigla que nada mais é do que revelando o estado atual latente, aquele estado atual que está gritando. Então, vocês podem observar aí que nós temos a área espiritual, a familiar, a conjugal, você tem a questão de ambiente. Como é que é o ambiente que você vive? É um ambiente positivo, é um ambiente prazeroso, você vive num ambiente que te agrada, e ambiente você vai analisar o quê? Todos os lugares que você tem uma frequência maior. O ambiente de trabalho, a sua casa, os lugares que você vive mais tempo. Aí você tem o social, você tem a saúde física, você tem o intelectual, você tem o financeiro, o servir, profissional, lazer, né? Lazer é uma área que nós inserimos há pouco tempo aí, porque é importante que você tenha consciência de que você precisa, de vez em quando, dar um break e cuidar do lazer, dessa parte interna sua aí. E vem o emocional, que não se confunde com essa parte que você vai tratar do lazer. Ajuda, até porque nós somos sistêmicos, então tudo está envolvido. Então assim, rapidamente, olhando para essa mandala real aí, dá uma analisada de 0 a 10 em cada um desses daí, assim, sem pensar muito. Espiritualmente, como é que eu tô? Tô legal, de 0 a 10, o quanto que eu tenho me conectado com o meu divino, né? Aqui a gente não entra na questão religiosa, o quanto que eu tenho parado para falar com Deus, com Alá, com os meus guias, aí cada um dentro da sua crença, da sua fé. Família, como é que está a sua relação familiar com seu filho, seus filhos, com seu pai, se você tem o pai e mãe, com seus irmãos. No conjugal, se você é casado, como é que está a sua relação conjugal, se está tudo bem, se está tudo maravilhoso, se está tudo dentro daquilo que seria um 10, ou se está longe de estar um 10, está quanto? E aí você vai analisando cada uma. O ambiente que você vive é um ambiente sadio, gostoso, bonito, está em harmonia. O ambiente que você trabalha. Então vai analisando. Como é que está a sua saúde física? Você está se sentindo bem, com energia? Você tem feito seus exames, alimentação saudável? E aí você vai analisando cada um desses aspectos aí. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para cada um, que nota você daria? E ainda, deixando um pouco aí para vocês olharem, é importante que você fale para mim, por exemplo, dessas áreas aí, qual a área que você identificou que está com a nota mais baixa? Alguém se habilita a colocar aqui? Eu desafio você, coloca aí qual a área que você acha que está mais
carregada na sua vida, que puta meu, essa aqui eu tô dando nota abaixo de 5, vai, uma nota baixa, abaixo de 5. Alguém se habilita a escrever qual é essa área? Que área que hoje não tá legal? O espiritual, o financeiro, o profissional, o emocional. Tá aí, ó, a Mônica falando, família, obrigado pela sua participação, Mônica, muito legal, importante isso daí. Lazer, ó, a Priscila colocando lazer, Esther, saúde, e as pessoas estão aí, ó, se manifestando, colocando quais são as áreas da sua vida que você acredita que... Oi, Kátia, tudo bem? Conjugal, tá aí, ó, uma área que não tá legal, família. Então, ó, veja aí as pessoas se manifestando nas áreas que não estão, que entende que não estão em harmonia. Porque quando você dá uma nota baixa é porque alguma coisa está em desarmonia, está precisando dar uma melhorada. E é isso que a nossa convidada vai estar passando pra gente. E aí eu pergunto para vocês, e qual foi aquela área que você já deu uma nota boa, que você acredita que você está numa situação bem mais positiva, que está bem mais harmônica, vamos dizer assim? Tem alguma área dessa que você fala assim, putz, Jorge, essa área para mim tá top, tá maravilhosa. Ó, o financeiro, financeiramente tô bem. Aliás, eu acho que todo mundo aqui tá muito bem financeiramente, né? Porque você viu que ninguém colocou financeiro. É um grupo de pessoas muito seletas, diga-se de passagem, né? Porque não apareceu nada. Olha, a Nath colocando que o profissional dela tá ótimo. A Kátia colocou assim, financeiro sempre. Kátia, financeiro sempre positivo ou financeiro sempre com problema? Pra gente entender. Fabiola entrando, legal, Fá, seja bem-vinda. A Mônica colocou conjugal, parabéns, Mônica, que legal aí, ó. Priscila tá colocando espiritual, que é uma área que tá bastante harmônica. Então, Mônica colocando aí o conjugal, Priscila espiritual. Eu não entendi o da Kátia se o financeiro é positivo, mas a Natália colocou profissional também. Legal, parabéns para vocês, boa noite, Fá. Parabéns para vocês aí que se manifestaram. Aí, ó, a Estherzinha colocando o conjugal, que tá bem positivo também. A Fran tá falando, a gente não coloca o financeiro porque preocupa mais com o conjugal, família emocional. Bacana, Fran, legal, é isso daí. Cada um tem o seu posicionamento e a gente tem que respeitar. O social, depois dessa pandemia, tá fraco. Bro, realmente, né? A gente sente falta daquela convivência social, de abraçar os amigos, né? De ter aquela convivência maior. Mas já vai passar. Bom, vamos chamar então a nossa convidada, porque ela hoje é a celebridade dessa live aqui, né? Deixa eu localizar aqui. A Clau. Cadê a Clau? Tá aqui. E Clau, venha participar. Mandei o convitinho aí. Veja se chegou. Oi, Clau. Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Seja bem-vinda. Estou te ouvindo perfeitamente bem, querida. Gente, antes de eu deixar a Clau falar, deixa eu apresentar para vocês a Clau. Depois ela fala o que ela quiser aqui, que ela vai mandar nessa noite aqui, tá? A Clau Alves é uma pessoa extremamente querida, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por ela. E olha só o currículo dessa mulher, gente. Especialista em constelação familiar, pós-graduada em neurociência aplicada à educação, consultora sistêmica, organizacional e empresarial. Olha só, hein? Pedagoga com especialização em educação sistêmica. Graduando nesse momento em terapia transpessoal. Depois eu quero saber direitinho o que é esse transpessoal, tá? Depois você vai me falar. E mais importante, é uma reprogramada do Reprograme Sua Vida. Esteve no salão do nosso treinamento Reprograme Sua Vida. Uma alegria imensa ter você no rol das pessoas que passaram no salão de treinamento comigo. Clau, querida, seja bem-vinda. Se você estivesse aqui numa rádio, eu falar, o microfone é seu. Né? Então, fique à vontade para você saudar todo mundo aí e fazer as suas considerações iniciais. Obrigada. Primeiro, obrigada pelos elogios. E sim, eu sou uma das aí do Reprograme. Tudo começou lá, né? Aquele despertar, né? Então, primeiro eu quero agradecer
essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre constelação, sobre esse meu olhar sistêmico e desejar aí uma boa noite a todos. Espero contribuir, é para isso que eu estou aqui, né? Contribuir em todas as áreas aí. Adorei que todos pontuaram, foram pontuando algumas áreas, isso é bacana. Por quê? Porque nem sempre a gente quer olhar para aquilo que não está bacana, para aquilo que não está funcionando. Ou seja, é melhor não olhar para isso, não. Eu, quando trabalho com os meus atendimentos individuais, a primeira coisa que as pessoas falam para mim no atendimento é isso. E essa área eu não gostaria de olhar? Então, hoje, o nosso bate-papo é para isso, fazer com que você mude essa mentalidade, que aquilo que dói eu não posso olhar. É ao contrário, aquilo que dói é aonde eu preciso olhar. Então, a constelação traz essa percepção para a gente, que é, a gente sabe que o corpo fala, né? Isso eu aprendi muito, tenho visto isso na prática, né? O corpo sempre fala, as nossas respostas estão todas lá. Só que a gente fica escutando as historinhas da mente, né? A gente está no automático, no piloto automático, diariamente. A gente não percebe, por exemplo, essa desarmonia, Jorge. Por exemplo, quando a gente foca muito no trabalho. É óbvio que as outras áreas, como essa roda da vida que você colocou aí, que é perfeita, é óbvio que as outras áreas vão estar aí negligenciadas de alguma forma, ou não vistas, né? Então, tudo que eu foco, tudo que está em desequilíbrio na minha vida, vai me trazer sofrimento nas outras áreas. Então, essa harmonia, esse olhar para aquilo que me dói, é o nosso foco hoje à noite. Por quê? Porque as pessoas resistem à dor. Nós fomos programados para isso, na verdade, né? Nós, na verdade, passamos a vida inteira resistindo às dores. Porque alguém disse que olhar para elas não era tão bacana. Então, a gente vive aí num mundo onde as pessoas não têm esse olhar para aquilo que está doendo para que se cure. Né? Então, Uma eu não fuga, olhar... Cláudia. É uma fuga? É uma fuga, sem dúvida. É uma fuga. E não só uma fuga, isso se estende por... Não só... isso a gente olha dentro da sessão de constelação, que isso se estende não só na nossa vida atual. Às vezes, dentro daquele sistema familiar, isso se estende por gerações, a mesma fuga. Então, eu olho ou eu não quero olhar para a mesma questão que tem no meu sistema familiar. Isso é interessantíssimo. Por quê? Porque, às vezes, eu estou carregando algo em desarmonia na minha vida que nem é meu, que nem tem a ver com a minha percepção do agora, né? Com o que eu tenho vivido agora. Então, eu me conectei aí ao meu sistema e esse sistema tem memórias. Então, talvez as pessoas falem, meu Deus, o que é constelação? Então, nem todo mundo sabe o que é constelação. Eu vou explicar rapidamente, mas de uma maneira muito simples. Por quê? Porque o criador das constelações, que é o Bert Helling, que ele foi um psicoterapeuta, o Bert tem aí um know-how de... Se eu fosse falar tudo que Bert Helling fez, né, em termos de formação, eu ficaria a noite inteira aqui. Né? Eu considero o cara um gênio, porque ele foi psicanalista, ele era psicoterapeuta, ele trabalhou especificamente, diretamente, né, com as famílias, então ele fala com propriedade dessa questão familiar. E aí a base da constelação é, na verdade, um olhar, eu falo simplesmente assim, constelação é um olhar profundo e amoroso para o meu sistema. Aquilo que eu não quero olhar nele, a constelação diz para mim, é ali que você tem que olhar. Então, eu defino a constelação de uma forma muito simples. Claro que é a constelação, um olhar amoroso para o meu sistema. E quando eu falo um olhar amoroso... Deixa eu só Tem um treinador, que é o Sérgio, que dá um treinamento maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vai conhecer, que é o Namastê. E ele fala assim, incomodou? Pega que é sua. Vai olhar isso daí, vai ver o que está acontecendo. É isso aí, exatamente. Às vezes as pessoas vêm constelar a marca, né, a sessão de constelação, e elas dizem assim para mim, eu nem sei o que constelar, porque tá tudo bagunçado. Tudo que é área, tá uma bagunça, Cláudia, eu não sei definir exatamente qual é a área. Aí é interessante, porque a pessoa percebeu que tudo está interligado, né? A minha área financeira, a minha área amorosa, afetiva, né? Alguns padrões que se estendem ali nessa área afetiva,
a minha área nessa questão de relacionamento com a família, com irmãos, com pai, com mãe, enfim, às vezes no trabalho, a minha dificuldade ali no profissional, né? Tudo está interligado. E então, quando essas pessoas vêm com essa, querendo que eu diga a resposta qual constelar, qual área constelar, eu vou exatamente para este lugar que você colocou agora. Que lugar que é? Esse lugar de olhar para o que o meu corpo está sinalizando para mim. Então, eu digo assim, ok, bora definir o que mais dói aqui. O que é que mais está incomodando? O que é que mais tem te tirado a paz, te tirado o sono? O que é que mais tem te feito paralisar e, ao mesmo tempo, angustiar você no dia a dia? É para isso que você precisa olhar primeiro. Então, eu tenho várias áreas da minha vida que estão em desarmonia, uma bagunça só em tudo que é área. Eu preciso olhar qual dessas aí que mais me dói. É isso. Né? Então, como é que o sistema familiar, como é que o nosso sistema se comunica conosco? Através do sintoma. Então, o sintoma é o sinal que me traz alerta para que eu fique atento para aquilo que eu não estou vendo. Sintomas físicos e emocionais, né, Cláudia? Físicos e emocionais. É importante que as pessoas entendam que os sintomas físicos e emocionais. Às vezes a pessoa acha que não, só porque está batendo um pino, não. Às vezes aquela dor de estômago que não passa, né? Aquela dor no ombro, nas costas. Vamos para o mais simples. Dor de cabeça. Aí aquilo se estende, fica crônica. Por que essa dor de cabeça? Tem algo ali que precisa ser visto. Isso tem muito a ver com o nosso sistema. Então, uma outra coisa, Cláudia, uma outra coisa que eu quero para você passar, pessoal, em razão da constelação. Essas memórias gravadas no nosso sistema, elas alcançam quantas gerações para trás? Olha, segundo Bert Hellinger, até a 11ª geração. Então, isso pode nos atingir. Cara, é muita gente, é muita história atrás da gente e que pode estar nos influenciando hoje, agora. É muito interessante. Quando eu falo de constelação, eu gosto de trazer exemplos práticos. Por exemplo, ontem eu constelei um rapaz, um advogado, por sinal, coincidência não. Ele é um advogado, ele mora no Rio de Janeiro. E muito interessante, um cara inteligentíssimo. E assim, muito promissora a carreira dele, enfim. E ele chegou para mim e disse assim: eu não sei que raio que acontece comigo nesta área, porque nada flui. E era um cara que era elogiado pelos colegas de trabalho, ele era elogiado nas empresas que ele trabalhava, que ele dava consultoria aí na área aí de direito, enfim. E ele mesmo não se percebia naquele nível que o outro vê. Então, claro que tem fundos sistêmicos. E aí, o que a constelação faz nesse movimento? O constelador é aquele que olha junto com o outro. Então, isso é muito interessante, porque nem sempre sozinhos a gente consegue sair de um padrão, sair de uma dinâmica disfuncional, sair de um movimento de desarmonia em alguma área. Nem sempre só o autoconhecimento resolve. Quando a gente tem o autoconhecimento, busca o autoconhecimento, se conhecer cada vez mais, isso é fantástico. Quem investe em autoconhecimento, investe em si. É o maior investimento que eu falo. Eu falo que é o maior investimento que a pessoa... Eu acho que é algo... Assim, quem chega no nível de dizer, cara, esse dinheiro aqui é para mim, é como se você se presenteasse, né? Isso aí. Então, eu vou, antes de mergulhar mais ainda na constelação, eu vou voltar um pouquinho lá naquele dia, lá naquele treinamento, que começou a acender uma lanterninha em mim, que foi o Reprograme. Eu fui convidada por uma amiga, vou dar meu testemunho, você pediu que eu gravasse, vou dar ao vivo. Eu fui convidada por uma amiga e ela disse, Cláudia, é legal, é um treinamento, a gente vai passar um fim de semana olhando para nós, né? Para dentro. Eu falei, ih, cara, acho que eu não tô afim de olhar para mim, não. Lá eu já dava sinais de que havia muitas dores que eu não queria ver. E acho que isso vai ser uma choradeira, vai ser... Eu nem quero, tem áreas da minha vida que eu não quero olhar. Eu ainda disse isso para ela. E eu lembro que ela disse assim, você não vai se arrepender. E foi, assim, um dos fins de semana mais incríveis da minha vida. Um mergulho para dentro. Um olhar profundo para mim mesma, para minha história. Eu lembro que você fez uma dinâmica linda, incrível lá, que me levou para onde eu tinha mais o meu olhar, onde estavam os meus padrões mais latentes, que era a minha avó.
né? Ela tinha trazido aí toda uma bagagem de crenças limitantes para mim. E tá tudo certo, né? A gente recebe dos nossos, daqueles que vieram antes, com muito respeito às histórias que estão lá atrás, a gente recebe, agora com esse entendimento, é claro, na época eu falei, poxa, avó. Por trás de toda ação tem uma intenção positiva. Né? Por trás de toda ação tem uma intenção positiva. É um dos pressupostos da programação neurolinguística. E nessa dinâmica que você fez, foi a dinâmica dos valores. Né? E você identificou lá, né, escrevendo no contorno, né, do seu corpo lá. Legal, pode continuar. Foi muito bacana, porque também foi um acesso às nossas memórias, essa dinâmica que foi, não sei se você chama de dinâmica, né? Às vezes dinâmica, nem é. Dinâmica. Foi um acesso também às minhas memórias, né? A essas memórias de infância. O que de fato ela dizia sobre essa área? Porque silhueta, a Priscila está colocando. A silhueta, você escreveu na silhueta. Obrigado, Pri. Isso mesmo, Priscila, isso mesmo. E eu lembro que, olha, não foi só um mergulho, foi uma busca realmente. Acho que ali iniciou todo um olhar para onde eu queria chegar, sabe? Acho que me ajudou bastante no sentido até de entender qual era aí meu propósito. Às vezes a gente passa uma vida inteira tentando achar esse tal propósito, né? Verdade, e quando eu falo propósito, não é a gente salvar o mundo, não. É o que é que em mim o mundo precisa que eu contribua. Isso é um olhar que sai do meu umbigo e olha para o todo, né? Então, todo mundo tem algo a contribuir no mundo, todo mundo tem algo a contribuir no outro. Perfeito. Então, esse olhar é que começou lá. Porque eu disse assim, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer, ajudar pessoas, olhar para o humano, essa questão das relações, né? O que você fez ali é exatamente o que eu faço hoje em atendimentos de constelação, que é pegar na mão de alguém que sozinho não dava conta, vamos olhar juntos para isso, né? É um olhar com apoio, é um olhar que a gente não se sente só. E naquele momento que a gente olhar, faz, ó, o outro mergulha. Ainda. Naquele momento a gente faz o quê? Ó, Cláudio, mergulha aí dentro de você. Faz uma introspecção, mas eu tô aqui, ó, minha mão tá aqui. Você não vai te acontecer nada. Apenas se permita. Vai acessar aquelas coisas que estão te atrapalhando hoje, né? E as pessoas que participam da constelação, seja qual for a área do desenvolvimento humano, e se entrega, cara, ela tem resultados. Não tem jeito. Ela vai ter resultado, mudanças acontecerão e acontece rápido, né, Cláudia? Acontece rápido. Exatamente. E aí, eu estava falando daquele rapaz lá, do advogado, e todo mundo deve estar falando o que aconteceu com o cara nessa constelação. Então, eu preciso dizer para vocês que foi libertador para ele ontem, ele olhar junto, né? Porque a constelação ela tem base fenomenológica. Por que o fenômeno, né? O Bert traz isso como um fenômeno. Porque é o aqui e agora, o que acontece no aqui e agora, né? É aquilo que traz percepção para aquilo que não está sendo visto, né? A constelação vai além do aparente, né? A gente olha para aquilo que está aqui. A constelação olha para o que está por trás dessa dor, ou por trás dessa disfunção. Então, se tem uma pessoa aí perguntando como é que eu faço para participar de constelação. Fala aí. Ah, bacana! Olha só, eu faço atendimentos individuais, porque no momento eu exerço duas profissões. Então, eu tento lidar com as duas profissões, porque eu sou apaixonada também pela educação, né? Então, a educação está aqui, ó, no meu coração, e eu levei a pedagogia sistêmica, a educação sistêmica, eu mergulhei nesse processo de estudar isso, como trazer as questões, as bases da constelação para dentro da escola, exatamente porque são duas paixões para mim hoje. É a escola, né, a educação e agora essa área aí de terapias. É um olhar profundo mesmo. Então, eu faço atendimentos individuais. Existem vários tipos de constelação. A constelação em grupo, onde as pessoas representam aí os familiares, e a constelação individual ela é uma terapia mais individual mesmo. É o constelador e o constelado. Eu trabalho muito no online. Por que eu trabalho muito no online? Acho que a pandemia foi me deixando muita vontade no online por isso. Porque me tirava a limitação do espaço-tempo, né? Aqui na cidade, eu tenho que pegar meu carro e ir até a casa do cliente, ou a pessoa vir até a minha casa, ou até o meu local que eu estou aí trabalhando. Não. Isso me tira
totalmente essas limitações. E eu consegui atender pessoas do mundo inteiro. Isso é Não tem incrível. fronteira, Né? não tem fronteira, né? É sem fronteira. Então, acho que hoje não tem mais como não lidar com a tecnologia. Eu ainda apanho um pouquinho, mas a tecnologia tem me ajudado muito a me aproximar das pessoas nesse sentido, de alcançá-las, pessoas do Brasil inteiro que constelam no online. Então, a constelação online ela é individualizada e eu utilizo bonecos. Também existem maneiras de constelar, não precisa ser necessariamente bonecos, pode ser objetos, pode ser âncoras, objetos maiores. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele é constelador, e ele constela com objetos grandes, por exemplo, cadeira, isso é incrível. Né? Então, assim, ele usa um espaço muito maior. Então, a constelação é só mesmo uma representação, porque a constelação utiliza, né, a questão da dramaturgia, a questão, na verdade, tem muito aí a questão da psicanálise, né? É um mergulho no meu inconsciente, então eu trago as minhas projeções. E, além disso, na constelação, a gente acessa um campo chamado campo morfogenético. Esse campo é mais real do que a gente pensa. A gente acessa ele a cada segundo, mas sem utilizar esse conhecimento desse acesso, porque acessamos de modo inconsciente. E, na verdade, nós passamos, Jorge, a maioria do nosso tempo no inconsciente, né? O consciente, quando o Gilberto, ele sempre traz essa informação que eu acho muito interessante, quando ele define a constelação. Ele diz, da constelação surge uma imagem, que é o nosso inconsciente que vai lá buscar, né? Essa imagem penetra profundamente a nossa alma. Então, é incrível como eu posso passar a noite inteira aqui falando sobre constelação, mas nada se compara à experiência de constelar, de você sentir, de você estar ali olhando para o seu sistema. Nada se compara. Passar pelo processo. Exatamente. Deixa eu só fazer uma menção aí, evidentemente, é maravilhoso terem todos que estão aí, mas o Sérgio, que eu acabei de mencionar, que dá o treinamento Namastê, que faz aquele comentário, incomodou, pega que é seu, tá aí, grande mestre, grande profissional, faço sempre questão de ressaltar a presença dele, porque além de enaltecer a nossa live, é uma pessoa de um conhecimento ímpar. E já vou vender o jabá dele aqui. Quem não conhece, tem aí o Serjão, fala um oi aí, Serjão, tem um treinamento Namastê, que eu mega indico. Vamos lá. Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tinha marcado, eu separado umas perguntinhas aqui para te fazer. Tá? Okay. Bom, primeiro assim, que lindo o depoimento seu, do que o reprograma... Aí, o Serjão aí, gente, ó. Meu querido amigo, enfim, as referências já dei. Mas que lindo o seu depoimento e você não tem ideia o quão gratificante para nós do Instituto Evolution, Jorge, Priscila, a equipe que fazia parte antes, que ainda fazem parte quando a gente faz o Reprograme Sua Vida, a Adriana, a Cláudia, a Mário, estou, eu falo em nome de todos eles, o quanto para nós é importante um feedback desse de pessoas como você, que passaram pelo salão e está aí dizendo da transformação que o Reprograme Sua Vida trouxe para você. É isso que a gente busca em fazer, é isso que você busca na constelação, é isso que o Sérgio busca nos treinamentos dele, nos atendimentos dele também, é isso que a Priscila busca também nos atendimentos dela, é isso que as pessoas da área do desenvolvimento humano buscam. Nós buscamos nos desenvolver para poder ajudar o outro a se desenvolver. Mas vamos lá, define para mim o que é harmonia para você. Nós estamos falando aí de harmonia, harmonizar, né, as áreas da vida. O que seria estar em harmonia? Você definiu no início, achei até interessante, porque é o mesmo pensamento, né? Acho que você já tem aí um pensamento sistêmico também, né? Com certeza, por isso até que eu busquei o coach integral sistêmico de formação. Tem várias linhas de coach. Eu busquei o coach integral sistêmico porque é uma coisa que eu acredito de verdade. Né? E aqui, ó, já agradecer várias pessoas que estão por aí, eu vim passando. A Iambelli é da Bahia, né? E ela está querendo entrar em contato com você. Então, ela te procura através do seu perfil, já pode começar a seguir, né? Um olhar sistêmico. Vai lá, entre em contato com a Cláudia e a Cláudia vai combinar com você o atendimento. Isso aí, isso aí.
Estou à disposição. Então, harmonia, o que é harmonia? Não é, na verdade, ausência de conflito, tá? Então, tem gente que confunde um pouquinho isso. Não é, tá? Por quê? Porque nem sempre o conflito, quando aparece, vamos frisar isso, Jorge, para que as pessoas parem de fugir da dor. Quando o conflito aparece, ele está te cutucando ali para você olhar para algo. Então, a harmonia é quando eu olho para isso que me aflige, para isso que me traz aí esse desconforto, e eu percebo, eu entendo a harmonia, o princípio dela é quando eu olho e digo, cara, por mais que eu faça, por mais que eu tente, essa área não vai. Eu não sei mais o que fazer. Então, se você vai em todas as suas esferas, limites, todo o seu potencial, você mergulha naquilo e aquilo não sai do lugar, é porque essa área tem algo ali que você precisa de ajuda para sair desse movimento de desarmonia. Então, a harmonia, na verdade, é quando o fluxo da vida está transcorrendo, né? Está fluindo, porém, vou frisar novamente, não é ausência de conflito, não confundam isso, tá? Gente, as pessoas acham que uma vida harmoniosa é uma vida sem conflitos. Não é. É Os até sem conflitos servem graça. para a nossa evolução e crescimento. Então, olhar para o conflito e fazer perguntas do tipo: o que é que eu tenho que olhar aqui? O que isso quer me dizer? O que é que eu não estou vendo? O que, na verdade, eu não percebo ainda? A quem eu ainda honro? Para quem eu olho quando eu me comporto assim? Para quem do meu sistema eu estou sendo leal nessa disfunção? São perguntas que nós fazemos na constelação e que as respostas, alguém sair, psicanálise é estudo do inconsciente. É isso aí. O que é que o meu inconsciente sinaliza? Porque eu não tenho percepção, então eu estou no piloto automático, que essas sensações desconfortáveis na minha vida têm me sinalizado. Então, é olhar para esse conflito. O Bert usa um termo que ele fala, dizer sim. Eu vou ter que falar do sim, porque o sim é fantástico. Quando eu passei a dizer sim para algumas coisas, parar de resistir a algumas coisas, o foco diminui, né? Tudo que eu foco se expande. Tudo que eu... também, na constelação, nós não excluímos absolutamente nada. Aí você vai falar, Clau, nem as doenças? Nem as doenças. Principalmente sintomas e doenças. Quando as pessoas chegam adoecidas para mim, eu digo, agradeça, porque este sintoma e esta doença estava a serviço do teu sistema. Porque se não fosse ela, tu nem estaria olhando para o teu sistema, para essas dores, para essas disfunções. E às vezes... Estaria vivendo igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso aí. Só que aí tem consequências, né? Quando se trata só de mim, quando se trata só de mim, ok, eu deixo a vida me levar. Mas não se trata só de mim. Sistema é o todo, né? Por isso que eu falo que a gente não olha só para selfie, né? A gente nunca olha para o indivíduo isolado. Não existe o olhar isolado para alguém. Quando eu olho para um comportamento, para um movimento de alguém, eu olho para o todo, né? Para o que está por trás desse comportamento, que levou a essa disfunção. Por que essa pessoa é tão brava? A quem ela honra, né? Quem é no sistema dela que era assim, ela está repetindo esse padrão. Então, a gente olha para os padrões, né? Pessoas amargas. Você pode fazer o que você quiser. Aquela pessoa está sempre calcuda, amarga, vendo defeito. E tudo é muito custoso para essas pessoas, né? E também tem fundos sistêmicos aí, né? Porque muitas vezes, cara, se eu tenho dom, se eu tenho talento para aquela área e isso não flui, eu estou me sabotando. Entra autossabotagem, mas é uma autossabotagem agora, no olhar sistêmico, é uma autossabotagem por alguém. Então, eu carrego por alguém. Isso é muito forte, porque nós não temos força de agir na contramão do inconsciente. O inconsciente, quando domina as nossas ações no nosso dia a dia, é automático. Uma das coisas muito interessantes na constelação é esse olhar e esse mergulho para esse meu sistema, principalmente para a minha origem, para os meus pais. Então, muitas vezes, viu, gente, vocês que estão aqui e que querem saber um pouquinho sobre constelação, a gente, às vezes, até recebe frases do tipo, só fala em pai e mãe, só fala em pai e mãe. Eu falo na vovó também, no vovô, no tatara, no bisa,
Porque eles também estão lá, trazendo para a gente, muitas vezes, eu estou conectada à dor da minha avó. Ou eu me conectei a uma escassez que tem presente no meu sistema. Então, a primeira coisa aqui para o autoconhecimento dentro da filosofia sistêmica, antes de até de constelar, é fazer essas perguntas, né? Eu vou até voltar na roda da vida que você trouxe, perguntas do tipo, qual é a área da minha vida que eu não gosto nem de olhar? É isso aí que você está fugindo. É esse Abraça lugar essa daí, que né? você precisa que ou o reprograme te auxilie dando as mãos, ou vem para a constelação também, que a gente olha juntos para Daí. isso, tá? Por quê? Porque muitas vezes é necessário que você busque ajuda. Não é feio pedir ajuda. Eu busquei muita ajuda. Primeiro, no reprograme, porque foi um olhar e um mergulho, comecei a ver minhas questões e fui buscar mais ainda, fui mergulhar mais ainda na minha história, né? Então, conhecer a sua história também te impede de entrar nesses desequilíbrios automáticos, sabe? De modo muito frequente. Ô, Porque quando eu Carol, conheço, diga. eu participei um dia de uma constelação ali, como participante apenas, ali assistindo, né? E fui convidado, Representando, inclusive, representando. convidado, inclusive, para entrar ali a participar como convidado ali. E ao final, a pessoa, o constelado, ele se sentiu à vontade para dizer por que que ele estava ali. E ele falou que ele estava tendo pensamentos suicidas constantemente. E ele sempre foi uma pessoa assim, de bem com a vida. E do nada ele começou, a ponto dele, inclusive, ter todo o modus operandi de como ele ia cometer o suicídio dele. No momento da constelação, do bisavô dele para trás, até eu acho que tataravô, alguma coisa assim, teve suicídio. Ou ora a bisavó, ou eu não lembro que faz um tempo e tal. Tem histórico de suicídio na família, assim, muito doido. Quer Incrível. uma coisa interessante, como a gente se conecta a essas dores? Tem um livro do Bert, se eu não me engano, é o Constelação Familiar, um dos primeiros do Bert, que ele traz uma dinâmica de uma constelação que ele fez, que eu acho incrível isso, porque ele traz para essas gerações passadas, e ele fala de um casal que foi constelar, e o rapaz, ele dizia para o Bert, eu não sei por que tanta raiva de mim. A mulher se sentia furiosa quando estava perto desse marido e não tinha nada que levasse ela a tanta raiva dele. E aí, ao constelar isso, na própria constelação isso se revela, se identificou ali todo um sofrimento de uma bisavó que teve muitos problemas com o marido e eram problemas emocionais gigantescos de desrespeito ao feminino dela, enfim. E o que aconteceu ali? Todas as vezes, né, que essa moça olhava para o marido dela, isso é emaranhado, tá, gente? Emaranhado sistêmico. É quando eu me conecto à dor de alguém, do meu sistema, e eu trago para mim essas dores, e aí eu vou honrar essa pessoa só que no agora. Então, tadinho do marido, ele que foi levando aí, porque Alguém tinha quando que ela pagar. teve que pagar, porque a raiva dessa neta nem era para o marido, entende? Ela estava emaranhada. Então, quando ela olhava, ela via a identificação desse avô. Isso é tudo inconsciente, isso não é de modo proposital, Sim, com né? certeza. Então, a constelação vai profundamente para várias questões. Questões, por exemplo, traição. É incrível como pessoas chegam para mim dizem assim, Clau, eu fazia absolutamente tudo por esse homem e ele me traiu. E aí eu digo para ela, ok, você já tem a resposta, eu vou te dizer. Na constelação, nós olhamos para a lei do equilíbrio, que está inteiramente em ação, principalmente nas relações. Trabalho, nossas relações com família, a nossa relação lá no trabalho e principalmente relação amorosa, né? Os casais, quando vão se relacionar, são dois sistemas se relacionando, não são duas pessoas. Então, para que isso tenha harmonia, eu preciso equilibrar essa troca. Então, relação de iguais, que é relação de casal ou relação de amizade, precisa ter troca. Então, se não há troca, acabou a relação, isso é fato.
Então, E como é que eu trazendo faço? memórias, né? Cada sistema trazendo as suas Sim, memórias, sim. os seus problemas, né? Aquela carga emocional, aquele sentimentos tóxicos que vem junto, e o sentimento tóxico ele causa o vício emocional, né? E a pessoa repete padrão, repete padrão, repete padrão para alimentar aquele vício tóxico, enquanto ela não tem a cura do E vício que você vai existem, trazer. existem várias dinâmicas por trás de uma traição. Várias. Não é só o desequilíbrio nessa troca. Pode sim, ou a mulher ou o homem estar ali no movimento de várias traições. Tanto que na constelação a gente sai do lugar de julgar, a gente não julga nada nem ninguém, nenhum movimento, porque sabemos que há uma dinâmica por trás. Como no Então, coach. isso nos coloca no olhar amoroso, né? Eu não julgo o outro, mas eu olho para onde ele está olhando também. Então, olho junto. Então, muitas vezes, essa disfunção nos mostra que esta pessoa que trai o tempo todo, que precisa o tempo todo de uma terceira pessoa nesta relação, ela não está disponível para o casamento, ela não está disponível para o companheiro. Na verdade, quando se coloca isso numa sessão de constelação, isso se revela automaticamente. Ambos não se olham, não se veem, se posicionam de maneira totalmente contrária. Então, nesse movimento, eu até gosto de dar esse exemplo. Então, por exemplo, casais. A gente entra como iguais, né? Relação de iguais, casais. Então, eu entro com o meu sistema e o meu companheiro, meu namorado, meu marido, seja lá qual for, eu entro aqui, ó, com o meu sistema e ele com o dele. Nós vamos nos relacionar. Só que esse cara traz tudo que está por trás dele. Ele traz questões, movimentos, padrões, ele vai trazer lealdade, ele vai repetir a história do papai dele, como o papai tratava Crenças, a mãe, né? crenças, valores, Crenças, valores. valores, Uhum. tudo tá ligado. E ela a mesma coisa, ela vai entrar como ela via a mamãe dela ser. E Uma tá coisa, tudo certo. uma Só coisa. que o que que acontece? Eu tendo essa consciência que somos iguais, nem ele é maior, nem eu, né? E nem ela é menor, nós somos iguais nessa relação. Eu cuido da troca. Ó, olha só, quando eu estou trocando, equilibrando isso, nós estamos nos vendo, é automático, não há espaço para terceiros. Não há, gente, não tem. Quando a gente cuida das trocas, isso serve para os casais aí, cuidou das trocas, não tem como seu companheiro ou a sua companheira olhar para ninguém. Vocês estão se vendo equilibrados na relação. Então, eu dou ao meu companheiro a atenção, o amor, na medida que eu permito. Isso é muito sério. Eu vou falar agora com as meninas, com as mulheres. Muitas mulheres têm muita dificuldade de receber. E essa dificuldade de receber leva a um movimento de automaticamente entrar em desequilíbrio na relação. Por quê? Ela Ó, se doa, se doa, se doa, olha se a doa. dica aí, Olha, gente. Olha a dica, olha a dica. Eu falei que ia e vir um aí, monte de olha a dica. distância que ela fica do companheiro dela, certo? Então, não façam isso. A relação a dois é troca. Eu dou a ele e eu espero que ele compense ou pelo menos se aproxime do que eu dei a ele, entende? É Uhum. sempre troca equilibrada. Se eu não estou atenta a isso e eu quero e acho que esse cara vai ficar comigo se eu for extremamente cuidadosa com ele o tempo todo e eu não sei nem receber, porque esse movimento é um movimento que geralmente essas mulheres estão com o feminino ferido e elas estão em lealdade sistêmica todo feminino do sistema dela. Por quê? Mulheres que excluem o masculino. São mulheres que têm muita dificuldade de receber. É um exercício que a gente tem que começar recebendo, por exemplo, eu sempre brinco, gente, começa no cafezinho. Se você sempre, quando sai com seus amigos, é você quem paga o café, você é alguém que não consegue receber quando alguém diz, eu vou pagar o café para você, começa no cafezinho, recebe o café. Aprende a receber no pouco. Porque aí você consegue lidar com esses desafios dessa exclusão, né? Quando é que a gente vê que o feminino está ferido e precisa olhar? Mulheres Só muito uma líderes. pausazinha em cima dessa sua fala do merecimento aí. Nós trabalhamos isso muito profundamente no coach também, assim como no Reprograme. Existe uma crença de merecimento muito forte por trás dessa atitude de não De não... aceitar as coisas dos outros. Tem pessoas que têm uma dificuldade imensa de você receber um presente.
de receber um elogio. Um elogio. Pronto, não estamos falando nada de valor financeiro. A pessoa faz um elogio, não, imagina, o que é isso? Recebe. Né? Mas aí você vai ver por trás, existe toda uma Uma situação dinâmica. que essa pessoa bloqueou e ela não se permite merecer. E tem pessoas que, quando ela tem essa crença de merecimento muito forte, é uma pessoa que constrói, e quando ela constrói algo maravilhoso, uma relação conjugal, um relacionamento com filhos, uma questão empresarial, quando está assim, agora é o momento de eu curtir, ela cria uma situação, aquilo se rui, perde tudo. Por quê? Porque o inconsciente, que você falou muito bem, vai entrar em ação e vai fazer com que destrua aquela relação, aquela empresa, enfim, seja lá o que for. E olha só, voltando aí um pouquinho para o... Ó, gente, se eu fosse falar, eu poderia falar um pouquinho de cada, mas é muita coisa. É só dicas mesmo, que a gente está aqui para dar dicas, né? Então, em relação aos casais, cuidem das trocas, pelo amor de Deus. Não se doem o suficiente. Ó, deixa eu te contar como é que funciona o equilíbrio aqui. Ó, geralmente, elas não entendem porque o cara vai embora ou porque eles traem, tá? E eu sempre explico isso. Olha só como é que funciona sistemicamente essa lei. E ela está em ação, eu acreditando ou não, ela está em ação. Então, ela se doa, ela já está aqui, né? E ele já está olhando para fora do casamento, né? Uhum. Já começa a ver o que ele não via, o olhar já está atento para fora. Por isso que entra os terceiros aí na relação, tá? Porque ela está numa altura muito maior, não está equilibrado. E aí, o que acontece também? Há uma dinâmica muito real nesta questão do equilíbrio de troca. A pessoa que recebe é quem quer ir embora, não é quem está doando. Por isso que ninguém entende. Claro, mas eu dava tudo, fazia tudo por ele, vai embora. Cara, a dinâmica é nele que está pesado, não é em você. E aí o que acontece? Esta pessoa que está recebendo muito da companheira, por exemplo, digamos que é um homem, está recebendo muito do companheiro, isto vamos falar do inconsciente novamente. Ela recebe uma informação no seu inconsciente de que ela não merece esta mulher, porque ela é fantástica, ela é incrível, e eu nunca vou alcançar essa mulher, entende? De tão maravilhosa que essa mulher é. Por que essa sensação no cara? Porque ele não consegue equilibrar. Então, por mais que ele se doe, ela se doa mais. Então, ele não chega nunca a esse equilíbrio. Aí, esta informação vem para o inconsciente e ele diz, eu preciso ir embora para que ela mereça outra pessoa. Então, muitas relações, sim, terminam ainda se amando, ainda com muito amor envolvido ali. Mas apenas porque a lei do equilíbrio está em ação. E o cara precisa ir embora porque é pesadíssimo isso. E aí gera a desarmonia, e a desarmonia leva para esse resultado. O conflito, né? O conflito o tempo todo. Então não tem mais diálogo, né? Aí eu percebo, Cláudio, desculpa te cortar, eu percebo que essa área está em desarmonia. Vamos falar um pouquinho do financeiro, que eu acho que é algo que pega bastante também. Sim. Eu estou lá no financeiro numa desarmonia muito grande nesse pilar. Quando eu percebo que eu estou nessa desarmonia, que eu posso ganhar, por exemplo, R$1 milhão, né? E dali um tempo eu estou quebrado de novo, que eu não tenho inteligência emocional para lidar com isso. A gente vê aí, está passando uns comerciais na televisão aí por conta do BBB, ex-BBBs que hoje ganharam, né? Pessoas que ganharam o prêmio tão duro. Assim como outros que ganharam na loteria e na Mega Sena e ganharam prêmios e perderam tudo. Pessoas que podem ganhar cada vez mais, ela vai ganhando e vai gastando cada vez mais. Existe uma disfunção, evidentemente. Quando ela diagnostica essa disfunção, essa desarmonia no financeiro e em qualquer outra área, qual o primeiro passo que ela tem que fazer? Primeiro é olhar para isso dizendo, nessa área eu preciso de ajuda. Então, isso aí eu chamo de percepção. Então, é não fugir disso. É não ficar na fuga, né? É uma área que não dá certo e aí eu não olho para ela, eu não cuido disso? Não, eu vou cuidar disso. Então, a primeira coisa, ninguém pode ajudar o outro sem que esse outro queira ajuda. Primeira regra na constelação, né? Existe um limite para ajuda. Então, eu só consigo ajudar o outro se essa pessoa entender que ela precisa de ajuda. Então, primeiro, percepção. Eu preciso perceber, isso tem que estar claro para mim, que há uma área disfuncional na minha vida.
Então, eu percebi que é um padrão na minha área financeira. O dinheiro entra com facilidade, porque há várias dinâmicas, né? O dinheiro entra com facilidade, mas não fica claro. É uma disfunção, tá? Só que tem muitas dinâmicas por trás. Eu não posso dar pontuar apenas uma, porque existem muitas. Sim, Uma sim. delas, por exemplo, é a questão papai, tá? Questão? Então, problemas financeiros, pai. Sim. Bora Principalmente olhar para o mulheres. papai, bora olhar Principalmente para o mulheres. papai, bora olhar qual foi a relação com esse pai. Tem muita questão com o papai, tem muito julgamento ainda. Ainda fica pedindo para o papai alguma coisa, mesmo adulto. Bora incluir esse pai aí, olhar para esse pai na maneira que deve olhar, e a constelação ajuda nesse sentido, né? Tira a gente dessa. Porque quem está questionando aquele pai quando nós somos adultos e nós ficamos mendigando ainda essas questõezinhas dos nossos pais, dizendo que eles não nos deram, que nos faltou, não é o nosso adulto. Porque o nosso adulto tem força. É a nossa criança. Que está aí dentro gritando, né? Que está gritando, pedindo que você cuide dela, né? Que você tome as rédeas da sua vida. Jorge, é incrível. Inclusive, tem um microempresário aqui na cidade que eu constelei faz um tempinho, acho que o ano passado, que ele estava exatamente na mesma dinâmica. A criança dele é quem dominava a vida financeira dele. Incrível como isso se revelou na constelação. Então, ele era um baita de um profissional, tinha vários clientes, dinheiro entrava, ele dizia, o dinheiro não fica, Cláudio, não sei o que acontece. Escorria pelos dedos. E aí a gente foi olhar para a questão dele, pai, bora olhar para o pai, não é sua mulher não, bora olhar para o papai. Como era a tua relação com teu pai, quais eram as questões, quais eram as dores ali, o que você não engoliu e teve que levar aí, né? Porque o que você não concorda nesse cara? Porque quando a gente faz esse movimento, a gente não toma a força do masculino. E aí eu preciso dizer para vocês que, olha só, quer ter sucesso na vida, ser um profissional incrível, une força do masculino do pai, força do feminino da mamãe. Mamãe é o nosso servir, o nosso nutrir. Então, a mãe tem a ver com aquilo que a gente escolhe, a nossa profissão, é aquilo que eu dou ao mundo, como eu sirvo ao mundo. Isso é mamãe, tá? Então, mamãe é totalmente interno em nós. É as nossas emoções, como a gente lida com isso. Mamãe é nutrir a vida. Então, por isso que a gente vai para as profissões carregando muito da nossa mãe ali, no nosso servir. Agora, tem um cara essencial, que é o pai. Porque não adianta eu ser uma profissional incrível com a minha mãe em mim, né? Eu tomando a força da minha mãe, e eu rejeitando o pai, rejeitando o lado masculino paterno, que a minha força para o externo vem desse cara. Então, esse cara a Kátia colocou aí, a constelar pai, avô, sogro, todo mundo. Mas às vezes, Kátia, você constela e teu sistema recebe todos os benefícios. Nem sempre precisa todo mundo constelar, tá, gente? Isso é importante. Às vezes, um membro pode fazer o movimento e todos recebem esse benefício. Eu quis provocar essa questão do financeiro, Cláudio, porque assim, existe algumas pessoas, e isso não é uma crítica, é só um comentário, até porque as pessoas escutam falar constelação familiar, né? E ela acha que é algo voltado exclusivamente para problemas familiares. E, na verdade, você pode ter uma situação financeira, uma questão de saúde, seja lá o que for, dentro daquela roda, né? Dentro do real lá, que é a identificação do teu estado atual, qual área da tua vida que está ruim, que você, na constelação, vai resolver num processo de coaching integral sistêmico. Você vai ter a solução para isso também, né? E é importante que as pessoas estejam atentas a isso. É por isso que, assim, eu quis muito fazer essa live com você. Primeiro, né, pelo know-how que você tem, pelo trabalho que você está desenvolvendo, por tudo que você já estudou e tem aí, está demonstrando de forma grandiosa, passando para todo mundo. A gente percebe os seus olhos aí, né, vibrando com isso, né? Nosso tempo já está meio estrangulado. Nós estamos com olha como passou, 1 hora de live. Eu acho que nós vamos precisar de mais uma, hein? Eu acho que nós vamos precisar, ou de mais algumas, né? Mas é assim, a gente precisa já dar uma encurtada aqui
E é importante o quê? O que é importante de tudo isso? Essa mensagem, esse despertar para essas pessoas que estão aí nos assistindo, que estão nos acompanhando. Primeiro, assim, entenderam, né? Entenderam, aí, Pri, obrigado, amor, obrigado, meu bem. Né? Entender um pouquinho o que é a constelação, né? A Pri passou já por constelação recentemente, ela também tem um testemunho super legal sobre isso, com certeza uma hora ela vem e vai falar, né? Mas é a mensagem, é o despertar, despertando essas pessoas que estão nos assistindo e vai, procure a Clau, entre lá, né? Aliás, eu quero convocar vocês, seguidores da Clau, vem seguir o Jorge, seguidores do Jorge, sigam a Clau. Vocês vão perceber que, ó, a Pri falando, eu fiz com cavalos, adorei. Vai se complementando o trabalho da Clau com o trabalho do coach. Aqui não existe concorrência, não existe nada, ao contrário, existe união. Por isso que nós estamos aqui unidos, porque o que a gente deseja todos os dias é poder fazer algo pelo outro, fazer algo por você que está nos assistindo, nos acompanhando. Fazemos por nós, né? Aquela história do avião, né? Qual que é a orientação no início de uma viagem? Se tiver descompressurização na cabine, máscaras vão cair. Coloque, se você tiver com criança ou pessoas que precisam da sua ajuda, primeiro coloque em você. Depois você vai colocar na pessoa que está com você. Por quê? Se eu não estou bem, eu não tenho condições de ajudar o outro. Perfeito, é isso mesmo. Não é? Então, primeiro eu vou buscar ajuda para mim, eu vou me autoajudar com os meus conhecimentos, porque não adianta eu fazer 1 milhão de treinamento e não praticar nada comigo. Né? Eu tenho que ser o meu primeiro cliente. Experimentar. Como é que eu faço falar para você que banana é gostoso se eu nunca comi banana? Como é que eu posso falar que essa dinâmica funciona se eu nunca pratiquei essa dinâmica comigo mesmo? Então, é maravilhoso isso daí. E aí, a partir desse momento que eu coloquei a máscara, que eu estou equilibrado, que eu estou respirando, eu posso ajudar o outro. E é isso que nós fazemos aqui. Então, gente, antes de encerrar, eu quero fazer um desafio para você que tá assistindo aqui com a gente. Coloque em prática isso que a Clau falou, essas dicas que ela deu. Olha um pouquinho mais para essas áreas da sua vida. Você quer conhecer, você não conhece quais são as áreas? Me chama em inbox, eu vou passar para você quais são as áreas. Chama a Clau. Vai lá no perfil Um Olhar Sistêmico, fala com ela. Nós passamos para vocês entenderem quais são as áreas que você precisa olhar. Olhou, incomodou, né, Cláudio? Doeu, cutucou. Incomodou. Não quer olhar, não. Essa daqui não quero ver. Vai, pega essa daí e vai trabalhar e vai ver. Identifica, vê o que está acontecendo. Ou qual a situação da tua vida, do teu corpo que reage de forma diferente, que seria uma situação, aspas, normal, né? Não existe normal, existe o seu e o meu, né? O seu pode ser diferente, o meu também é diferente e é normal, né? Então, é isso, é essa daí. Indiquem a Clau, gente. Vocês que acompanham a Clau, manda aí para as pessoas, escrevam nessa live, indica ela, gente, assista, ela vai ficar salva, né? Nós vamos salvar essa live. Clau, maravilhosa, a gratidão é muito grande por esse momento, de verdade. Eu que agradeço. Eu já vinha falando, vamos fazer, vamos marcar. E deu certo, né? Foi maravilhoso, grandes aprendizados, recebo com muito amor, com muita gratidão o seu feedback a respeito do Reprograme Sua Vida. Nós que fazemos isso, né, o trabalho do desenvolvimento humano, nos sentimos muito gratificante quando acontece isso. Então, um beijo a todos que participaram. Eu vou passar a palavra para você fazer as suas considerações também. Gente, tem algumas perguntas, algumas pessoas que perguntaram, a Priscila veio até falando que tinha algumas perguntas em box, perguntando do reprograme de treinamento. Tem o Reprograme Evolution, que é um outro treinamento que a gente faz também. A Clau também tem os atendimentos dela. O que eu, inclusive, estou desenvolvendo, eu e a Priscila estamos desenvolvendo treinamentos agora, online, justamente para isso, para alcançar. A pandemia nos limitou a encher salão, colocar pessoas. O último reprograma tinham 200 pessoas no salão. Gente de todo lugar aqui em Itaém, maravilhoso. Só que hoje fica complicado.
Então, vamos usar a ferramenta do online. Então, está saindo aí, está no forno um treinamento maravilhoso, digital, 100% digital, não haverá fronteiras para ele. Se você tem interesse em conhecer mais um pouco, me procure inbox, vai lá na bio, tem algumas informações aí na bio para você também, tá bom? Eu vou me despedir daqui e passo a palavra para a Clau fazer as considerações finais. Um beijo, minha querida. Obrigada. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai ver ainda, né? Então, eu quero desde já agradecer e cumprimentar o sistema de todos, porque o meu sistema aqui, atrás de mim tem minha mamãe e meu papai, é a força deles. Então, eu cumprimento o sistema de todos, porque a força de cada um aí vem dessas pessoas e não adianta a gente fugir disso, precisa olhar, jogar luz lá no nosso sistema. Então, uma das coisas mais interessantes que eu quero que você faça é, hoje, eu espero que eu e o Jorge tenha provocado você, que essa é a ideia, tá? Provocá-los. Então, aí a Pri tá falando aí, ó. Comigo. A Pri tá falando aí. O Jorge falou algo que realmente isso acontece comigo. Ou a Cláudia disse algo que é meu... Nossa, olha para isso. Procura o Jorge. Também, se tiver interesse em constelar, ou quiser saber um pouco mais, fique à vontade. Entra lá no Olhar Sistêmico. Eu tento fazer, na medida do possível, conteúdos lá. Tem vários conteúdos lá que ajudam nesse conhecimento sistêmico. E se perceber que há uma dinâmica disfuncional, uma desarmonia, estou aqui para ajudar, para pegar na sua mão e o Jorge também. Estamos juntos para isso. Nosso olhar... Galera, é o seguinte, hein? Aguardem, né? Que vem a live 2, hein? Não tem live 2 a missão, hein? Vai vir aí. Uma coisa interessante é você perguntar para o teu público. A gente sabe que às vezes existe uma área que a pessoa quer perguntar muita coisa. Então, de repente, fazer por tema, né? Veja aí com o teu público que é mais, está pontuando mais aí para eles, e a gente marca aí uma próxima vez. Legal, tá, Clau, com certeza sim. A Monique está falando que doeu, que ótimo, provocamos ela. Aí, ó, maravilha. Fantástico. E já tem gente pedindo para amanhã, já tem gente querendo a segunda manhã já. Alguém colocou aqui, quem que foi colocou aqui? Aqui, ó, foi a Kelly. Pode ter outra live amanhã. A Pri também colocou aqui, ó, linda, muito feliz com o seu crescimento. Enfim, obrigado, gente, a todos. Então, eu quero encerrar também agradecendo a equipe inteira do Reprograme. Eu não sei o nome de todos, mas eu tenho, assim, na minha memória, todos, exatamente todos. Existiam alguns casaizinhos e outras pessoas. É muita gente envolvida para trazer isso para a gente. Então, a gente sabe que é um carinho gigantesco deles. Toda a programação, todo o cuidado. Eu me senti acolhida, amada. Então, assim, não tenho dúvida de que quem entra aí num nível, que é um nível profundo de autoconhecimento, não vai se arrepender. É a pontinha ali para um crescimento estrondoso na sua vida. É essa a finalidade do Reprograme. É esta a finalidade do Reprograme. O final de semana você não transforma. O final de semana você desperta. Que foi o que aconteceu com você. Né? É isso aí. Então tá jóia, gente. Um beijo grande, boa noite a todos. Cláudio, meu amor, obrigado. Gratidão um beijo. Fiquem com Deus. Beijo a todos. Tchau, tchau.